Você é especial estar conosco aqui. Seja bem-vindo ao ver os nossos vídeos e aprender muito sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. Eu quero já convidar você, pedir a você que deixe o seu like para ajudar o nosso canal, compartilhe o vídeo, enfim, se inscreve no nosso canal para a gente dar uma força para a gente, porque, na verdade, só você tem a ganhar vindo e ouvindo os nossos vídeos que vamos falar da Bíblia, da palavra de Deus. Nós estamos agora. Esse é o segundo momento, é a segunda parte do que nós estávamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que nós estamos falando desse livro, que é o livro que esse é o meu novo livro que saiu agora, e eu estou explicando, falando sobre esse livro, conhecendo a pessoa, ou conhecendo o Espírito Santo, a pessoa mais importante da Terra. Ora, quando você conhece alguém, quando você conhece e convive com alguém, quando você convive muito com alguém, não é necessariamente que aquela pessoa te fale alguma coisa para que você entenda a linguagem dela. Às vezes, de tanto você conviver com a pessoa, você percebe quando ela está gostando, quando ela não está gostando, quando ela está com raiva, quando ela não está com raiva. Só de vê-la, só no olhar, só na atitude, você percebe como aquela pessoa, porque de tanto conviver com a pessoa, você percebe, conhece as atitudes, você conhece as emoções, conhece quando ela fala. Ou seja, esse conhecer, exatamente o que eu estou querendo expressar através desse livro, através desses vídeos, que a igreja, nós cristãos, igreja do Brasil, aqueles que creem no Senhor como um todo, temos que estreitar uma comunhão profunda com o Espírito Santo a ponto de entender de verdade, o que é que o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, conviver com o Espírito Santo, a ponto de entender o que o Espírito Santo deseja da gente, o que Deus deseja da gente através do Espírito Santo. Porque, na verdade, só iremos conhecer as profundezas de Deus, só iremos conhecer e entender os propósitos de Deus para a nossa vida se entendermos o Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai está nos céus, o Filho está nos céus, e a pessoa que ficou em representação da sua divindade, como já falei no vídeo anterior, é a pessoa do Espírito Santo. Ele não é um poder, o Espírito Santo não é uma ação, o Espírito Santo não é uma energia ativa. O Espírito Santo é, de fato, uma pessoa com um P maiúsculo, e eu quero aqui falar aqui que o Espírito Santo, primeiro que ele é uma pessoa, o Espírito Santo ele tem vontades, primeiro que ele tem vontades, e só quem tem vontade é uma pessoa, uma força, uma atitude não tem vontade própria, mas uma pessoa tem vontade. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem vontade. Se você ler a sua Bíblia aqui, você lê no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, Paulo diz, pelo mesmo e único Espírito, ele as atribuiu individualmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito Santo, ele possui vontade. Paulo está dizendo que ele retribuiu o dom a cada um conforme ele quer. Ora, ele quer, então não é a nossa vontade, a vontade dele, o Espírito do Senhor. Lembre-se que aqui Paulo, referindo-se ao Espírito, e sempre, se você ver o vídeo passado, sempre que Jesus se referiu ao Espírito Santo, ele usava o pronome ele não usava a coisa, o poder, não, ele usava o pronome ele, provando que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, o Espírito Santo tem vontades, e aqui Paulo está dizendo que ele faz a vontade dele. Atos, capítulo número 20, versículo 28, diz que o próprio Espírito Santo escolheu bispos e deu bispos à igreja, e ele mesmo escolheu. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo número 13, que esse é o capítulo 13 de Atos, é um capítulo célebre, é um capítulo que eu gosto, e da igreja que eu entre as igrejas da Bíblia, das igrejas que Paulo fundou através das suas viagens missionárias, a igreja de Antioquia, em particularmente, é uma igreja que eu admiro bastante. Primeiro, Atos 13 diz que a igreja de Antioquia havia havia doutores, mestres, profetas, havia gente poderosa ali. Pessoas preparadas. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo disse, separa-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Qual é o entender aqui? O cérebro do que eu estou querendo dizer para você é que o Espírito Santo diz. Quem diz só pode ser uma pessoa. Não é uma coisa diz, um poder não diz, uma energia ativa não diz. Quem diz é uma pessoa. Então o Espírito Santo disse,
separa-me a Paulo e a Barnabé. E o bom dessa igreja é que, embora ela tivesse doutores, mestres, homens grandes, importantes, esses homens não faziam o que a sua sabedoria humana pensava, eles não faziam, eles não era a influência deles que dizia, era o que o Espírito Santo dizia. E o Espírito Santo escolhia quem queria. E se você pegar Atos capítulo número 6, os discípulos se juntaram e orando a Deus, e ele diz, e Atos 6 diz, e pareceu bem ao Espírito Santo que escolhesse 7 varões preparados, de sabedoria, que tenham boa reputação. Perceba que tudo é o Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, segundo Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios, que Paulo disse em Coríntios, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo, como ele está dizendo aqui, além do Espírito Santo falar. Eu quero ler aqui com vocês aqui, esse texto que Paulo, esse texto melhor de João, capítulo 14, versículo 26, está escrito assim, e Jesus falou dele como um mentor, Jesus falando do Espírito Santo como um mentor, disse assim, e ele vos ensinará todas as coisas. Jesus está dizendo que o Espírito Santo irá nos ensinar. Porque algumas pessoas confundem a presença do Espírito Santo como a presença do Espírito Santo apenas como coisa, como um poder, quando na verdade é como eu coloquei aqui no livro. Note que quando você sente um aroma, o aroma não é a comida. Você está sentindo o aroma, mas o aroma não é a comida. O aroma só está indicando que a comida está ali, mas o aroma não é a comida. Você sente o odor do lixo, mas o odor do lixo também não é o lixo, é apenas o odor do lixo. É o latido do cachorro, não é o cachorro. Quando ele late, mas você está ouvindo o latido, mas o latido não é o cachorro é um e o latido é outro. Ou seja, não, as operações do Espírito Santo que as pessoas confundem é que acham que as operações do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquelas operações apenas, operação disso, de vento, de fogo, embora a Bíblia use esses símbolos, mas o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele ensina. Primeiro, porque ele fala. Terceiro, porque ele tem intelecto. Quarto, porque ele tem vontade. Quinto, porque ele se entristece, ele tem vontade, segundo Coríntios 12, versículo 11. O Espírito Santo tem emoções. A Bíblia chama, tem um versículo que em particular, eu amo esse versículo, na versão da King James, da Bíblia King James. Quando a Bíblia King James diz que o Espírito Santo é um espírito de amor, que ele tem amor. Eu amo esse texto, quando a Bíblia diz que ele é um espírito de amor. Romanos capítulo número 15, versículo 30, está escrito assim, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações e ao meu favor. Perceba, ele está dizendo que o caráter do Espírito Santo, pelo amor do Espírito Santo. Então quer dizer que o Espírito Santo tem amor. Então uma energia não tem amor, só tem um amor uma pessoa que tem sentimento. Esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, é de verdade uma pessoa, diga-se de passagem, a mais importante da Terra. Ó, o Espírito Santo, ele cuida da gente. O Espírito Santo, ele cuida, ele foi enviado para cuidar da gente. Eu poderia contar diversos testemunhos do que eu tenho vivido, eu sou uma testemunha ocular do cuidado do Espírito Santo pela minha vida, pela igreja, pela minha família, enfim, poderia contar diversos testemunhos. Então, eu quero que você entenda que o Espírito de Deus é uma pessoa e ele se relaciona. Ele é um espírito de amor, segundo o que Paulo, segundo o que está escrito em Romanos, capítulo número 15, versículo número 30, ele é um espírito de amor. No livro de Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito assim, não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Perceba, não entristeçai-vos. Ora, se ele se entristece, é porque tem emoções. Se ele se entristece, é porque, na verdade, ele é uma pessoa. O Espírito Santo pode ser ofendido, porque ele se entristece, o Espírito Santo tem ciúme, então ele pode ser ofendido. A palavra afligir aqui significa atormentar, significa causar tristeza, vexame ou ofender alguém. Então o Espírito Santo pode ser ofendido. E o que Paulo diz no versículo de Efésios 4, a partir do versículo 27, ele diz, não deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo já é uma ofensa ao Espírito Santo. Não furte mais, não mintais, não fale nenhuma palavra torpe, sai da sua boca, e tudo isso para não entristecer
O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala. Por quê? Gálatas, capítulo número 4, versículo número 6, está escrito assim: porque o Espírito Santo clama e diz, Abba, Pai. O Espírito Santo fala e diz, clama, Abba, Pai. Jesus disse no Apocalipse, capítulo número 3, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Ora, se o Espírito Santo fala, se o Espírito Santo diz, se o Espírito Santo tem que se ouvir, como diz Jesus, o Espírito Santo não pode ser uma coisa sem ser de verdade. É uma pessoa. Aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz, o Espírito Santo diz, e o Espírito Santo diz claramente, ora, expressamente nos últimos dias levantarão-se homens trabalhosos, ou seja, o Espírito Santo está avisando. Então, se o Espírito Santo fala, o Espírito de Deus, ele é uma pessoa, ele não é, ele é verdade. Lembro-me que na nossa escola mesmo, enquanto eu ensinava na escola, eu falava com uma das alunas da nossa escola de inteligência bíblica Basileia, presencial. Quando eu falava e perguntava sobre o Espírito Santo, uma das alunas disse que não sabia que o Espírito Santo era uma pessoa, acreditava que o Espírito Santo era só um poder, ou um símbolo, ou uma figura, quando na verdade o Espírito Santo é uma pessoa com P maiúsculo. É o que a Bíblia diz. O Espírito Santo não só fala diretamente, como também escolhe para poder falar intermédio. Agora, isso Davi diz em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, está escrito assim, o Espírito falou por intermédio de mim, a sua palavra esteve na minha língua. Ora, o Espírito Santo, além de falar, ele fala. Aqui nesse livro, nós vamos já entrar dentro desse contexto, existem as linguagens do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala. Ele fala através de coisas, ele fala através de imagens, ele fala através de pessoas em forma de profecias, em forma de línguas, enfim. Davi diz, porque o Espírito falou por mim. Isso está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Ele diz, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve na minha língua. Exatamente, na minha língua. O Espírito Santo não só fala. O Espírito Santo, ele fala de várias maneiras e fala através de homens de Deus, de profetas de Deus, de mulheres de Deus. E fala também através da linguagem que está nesse livro, que é o capítulo que eu coloquei sobre a linguagem do Espírito Santo, o formador de imagens. O Espírito Santo, ele é um formador de imagens. Quais são uma das linguagens que o Espírito Santo usa para falar com a gente? São as imagens. As imagens é algo muito interessante. Se você pegar em toda a Bíblia, Deus gosta de falar através de imagens. Primeiro porque Deus sabe que a imagem, ela produz tanto mais fé, a imagem, ela traz tanta fé, até mais do que às vezes a voz dita. Por exemplo, você pegar o Antigo Testamento, você vai perceber que a maioria, uma das linguagens do Espírito Santo, ele é o formador de imagens. Ele fala com a gente mostrando imagens. Quando Jesus começou a pregar, ele estava anunciando o reino de Deus nas suas parábolas, ele começava a dizer, o reino dos céus é semelhante. Ele dizia, o reino dos céus é semelhante. Perceba que ele está dizendo que a um homem, a uma mulher, ele é semelhante a um homem que tinha um cântaro, é semelhante a mulher que tinha, um homem que tinha 2 filhos. O Senhor está dizendo, ou seja, quando Jesus começava a falar, ele falava contando história. Por que contando história? Porque nós, seres humanos, se você quer chamar a atenção de uma pessoa, você diga, certa vez, porque nós, seres humanos, gostamos de história, de ouvir histórias. E quando ele começava a falar, logo as pessoas nunca ouvem a gente apenas com os ouvidos, elas ouvem a gente com a mente. Enquanto você está me ouvindo, também na sua cabeça está projetando imagem. Por exemplo, se eu disser cachorro, automaticamente você pensa num cachorro. Só que você não viu o cachorro, eu só falei a palavra cachorro e você imaginou o cachorro. Se eu falar qualquer vaca, automaticamente na sua cabeça nasce uma imagem de uma vaca. Eu falei o nome vaca, mas a sua cabeça produz uma imagem. Por quê? Porque nós, seres humanos, ouvimos com os ouvidos e imaginamos com a nossa mente. Há quem diga, os nossos olhos, os olhos do ser humano, nossos olhos, eles vão em 9 direções. Nossos olhos olham para cima, para o lado, para a esquerda, para a direita e para o meio. Nossos olhos olham na horizontal, para a esquerda, para a direita e para o meio. E nossos olhos olham para baixo,
para a esquerda, para a direita e para o meio. Então, são 9 direções que o nosso globo ocular ele consegue ver. E cada direção que o nosso olho, para onde o nosso olho vai, ele está indicando qual a linguagem nós estamos se comunicando. No livro de Lamentações, capítulo número 3, versículo 51, diz assim: o meu olho move a minha alma. O meu olho move a minha alma. O escritor de Lamentações está dizendo que quando os nossos olhos, como o provérbio do mundo diz, que os olhos é a janela da alma, ele está dizendo que o olho indica como a sua alma está ouvindo, ou como a sua alma está se comportando enquanto você ouve. Quando Jesus usava essa linguagem de produzir imagens, automaticamente as pessoas estavam ouvindo, mas na sua cabeça criando-se uma imagem para que através dessa imagem as pessoas pudessem entender o que era que Deus estava querendo dizer, o que Jesus estava querendo dizer. Então, essa é uma das linguagens do Espírito Santo. Ele fala através de imagens. Ele coloca imagem na tela da nossa cabeça para que venha se nutrir, alimentar, crescer a nossa fé. Se você pegar a Bíblia no livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, ele não era para ser profeta. Jeremias, na verdade, deixa eu explicar para você. Jeremias, na verdade, ele não queria ser um profeta, porque ele era da família sacerdotal. Ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias. E ele desejava ser sacerdote. Porém, Deus queria que ele fosse profeta. Até porque o propósito de Deus para ele era ser profeta. Quando você lê o livro dos Salmos, a Bíblia fala de 2 livros. O livro da vida e o livro das culpas. O livro da vida está lá no Salmo 139, a partir do versículo 16. E o livro das culpas está lá no livro do Apocalipse, ou o livro das condenações. O que acontece? A Bíblia é o livro das obras, o livro das obras. A Bíblia diz que quando chegar aquele dia no tribunal de Cristo, abrir-se-ão-se os livros, o livro da vida e o livro das obras. E o Senhor vai fazer uma comparação entre o livro da vida e entre o livro das obras. Pastor, quais são esses livros? Vou explicar para você. O livro da vida é o livro que Deus escreveu para a sua vida, é o livro que Deus pensou para você. Por exemplo, quando você veio à Terra, porque o ser humano são 3 partes. Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, no capítulo número 5, versículo 24, 25 e diante. Ele diz que nós somos, porque o Deus de paz vos santifica todo espírito, alma e corpo. O apóstolo diz que nós somos espírito, alma e corpo. Ora, o nosso corpo é formado pelo nosso pai e a nossa mãe quando eles comungam. O nosso espírito veio de Deus, segundo Eclesiastes. Salomão falando da Eclesiastes, ele diz que o nosso espírito veio de Deus e o deu. E a nossa alma é formada pela conjunção do espírito com o físico, e a alma vivente aparece, a alma do ser humano. Agora, nós somos 3 partes, mas a Bíblia diz que quando o espírito vai sair de Deus, segundo Zacarias, no capítulo 12, versículo 2, 1 e o 2, se não for a memória, diz que Deus é pai dos espíritos. No livro de Hebreus diz que Deus é pai dos espíritos, e no livro de Zacarias diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Quando o homem e a mulher estão comungando, o Espírito Santo sopra naquele óvulo, e automaticamente, quando o Espírito Santo sopra naquele óvulo, sopra-se um espírito que veio de Deus, que é um espírito de vida, que é o seu espírito que está em você. Quando esse espírito sai do céu, ele sai com um propósito aqui na terra. E Deus, quando ele sai, escreve um livro a respeito do que você tem que fazer aqui na terra. Ele escreve, chama-se o livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro que Deus escreveu a seu respeito. O que Deus tem para você é o livro do seu propósito. E quando chegamos aqui na terra, ficamos então entregues a nós mesmos e podemos fugir do livro de Deus. Porque Davi diz no Salmo 139 o seguinte, que Deus, tu, quando eu ainda era uniforme, sendo tecido no ventre da minha mãe, tu escreveu no livro da vida, um livro da minha vida, ainda antes que eu viesse existir, tu conhecia o meu nome. Ou seja, Deus escreveu a história de Davi no livro, ainda antes que Davi viesse viver, nascer. Esse era o livro da vida, do propósito que Deus tinha para Davi. E tem o livro das obras do Apocalipse. Então, o que acontece? Naquele grande dia, quando aconteceu o arrebatamento da igreja no tribunal de Cristo,
O Senhor vai abrir 2 livros, o livro da vida, que é o livro que Deus escreveu a seu respeito, porque esse livro da vida é escrito pelo próprio Deus, é escrito pelo próprio Senhor. E o livro das obras, ou seja, vai procurar se você fez no livro das obras, se as suas obras condiz com o que ele escreveu para você no livro da vida. Se não tiver igual, seu galardão não será conforme se deveria ser. Porque no livro das obras, se as suas obras não estiverem de acordo com o livro da vida, o seu galardão será diminuído, não será conforme Deus queria para você, porque você fugiu do livro da vida, fugiu do propósito de Deus. Então, quando Jeremias desceu, quando Jeremias veio, ele veio em espírito, ele disse, Senhor, Deus disse assim, Jeremias, tu serás profeta para as nações. Ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, Senhor. Eu disse assim, não te diga, eu sou uma criança. Por quê? Olha o que Deus diz. Porque desde o ventre de sua mãe eu os consagrei a profeta. Ora, toda a família dele era sacerdote. Segundo a lei, e segundo a ordem de Arão, o sacerdócio de Israel, o sacerdócio de Arão, os filhos seriam sacerdotes. Então, Jeremias era de cara para ser um sacerdote, mas no propósito do livro de Deus, da vida de Deus, que escreveu a respeito dele, no livro de Deus, ele era para ser profeta. E quando chegou na terra, Deus disse, Jeremias, tu serás profeta, eu quero que você seja profeta. Então, para Deus levantar a Jeremias e fazer com que ele seja profeta, o que é que Deus vai fazer? O Senhor vai primeiro falar com Jeremias. E o Senhor vai falar com Jeremias, ensinando a Jeremias a linguagem dele. E o Senhor, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor fala com Jeremias através de imagens. Não só auditivamente, não só por outra pessoa, mas fala através de imagem. Jeremias, o que vê? Jeremias capítulo número 1. Jeremias, o que vê? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus olhou e disse assim, viste bem, Jeremias, porque eu velo para cumprir a palavra. Sabe o que Deus para mostrar que cumpre a palavra dele, ele mostrou uma vara de amendoeira. O que Deus está querendo dizer? Deus criou uma imagem, mostrou para Jeremias uma imagem para dizer como ele faz com a palavra dele. Depois o Senhor diz, Jeremias, o que vê? Ele diz, eu vejo uma panela caída, fervente, virada por norte. Eu disse, viste bem. Pois é, Jeremias. O Senhor, em todo o livro, Jeremias capítulo 18, você vai perceber que o Senhor faz ele descer na casa do oleiro, para que Jeremias pudesse entender o que Deus estava querendo do povo de Israel. Ou seja, a linguagem de Deus faz Jeremias ver uma imagem para depois entender o que Deus estava falando. Então, uma das linguagens que está nesse livro é a linguagem de produzir imagens, porque o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo fala por imagens, por voz, por profeta, como disse Davi em 2 Samuel 23. Fala através de profeta, por imagem, e tantas são em intimidade. Porém, essa é uma das suas linguagens. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo número 1, diz a Bíblia que o Senhor, o Espírito Santo abriu a visão de Ezequiel e ele viu o trono, o Senhor mostrou uma imagem. Ezequiel viu as imagens do templo de Jerusalém. A Bíblia diz que Daniel viu várias imagens. Quando o Senhor quis repreender o rei Belsazar, o Senhor mostrou uma imagem na parede escrita por um dedo.